Então, nós estamos aqui e esse horário é um horário de perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta? Maria Soares, pode perguntar. Boa noite, Iraci. Boa noite a todos. Eu quero hoje, não sei se pode ou se não pode, mas é o que passa em meu coração nessa hora, porque é uma pessoa do nosso convívio aqui e que tem vindo muito pedir socorro para mim e para minha nora. Eu, minha nora, minha neta, moramos só nós três. E essa moça, ela é evangélica, ela é de outra dominação, minha nora também é. Elas sabem que eu sou espiritista e os evangélicos abominam muito os espiritistas. Mas eles me respeitam muito, graças a Deus. E essa moça está em grande desespero na casa dela. Como eles chamam, né? Está muito, muito, muito provada. E ela vem buscar socorro aqui em casa. Aqui ela encontra um pouco de paz. Aqui ela consegue chorar um pouquinho e melhora. Mas como vocês mesmos têm nos ensinado, que a gente não pode se meter na vida dos outros, nem pegar a prova do outro para a gente. E isso é verdade. Porque se a gente tentar fazer a prova dela, como que ela vai passar de ano? Mas como que eu posso ajudá-la? E eu peço hoje para o grupo, para os mentores desse grupo de estudo, que nada é por acaso, o acaso não existe. E se essa moça vem até nós, vem até mim, pedindo socorro, eu de mim não tenho nada para oferecer para ela. Eu podia oferecer, já ofereci. Me resta pedir o socorro do grupo de vocês, que encarecidamente peçam a Jesus e aos mentores, que de um jeito ou do outro, eu falei para ela, pela vida ou pela morte, Deus vai te dar a tua libertação, vai dar o que você necessita. Maria, eu vou passar uma instrução para você, mas você deve Ô, ser muito glória a Deus. cuidadosa, muito cuidadosa. Obrigada. Porque Eu toda sei, vez que nós se intrometemos na vida de uma pessoa, nós eu sei. puxamos a desgraça dela. Então, você Misericórdia, tenha é isso que eu consciência, quero. Sim, responsabilidade, porque você vai puxar. Só o teu desejo de você ajudar, você vai puxar. Qual a minha instrução? Você vai abrir uma bacia das almas para ela, no nome misericórdia. dela. Não ponha junto com a sua família, não ponha junto com ninguém. E vai pedir que aqueles espíritos, se você tiver autorização, vai pedir autorização para Deus, para os guias Misericórdia. espirituais dela. Porque, às vezes, os próprios guias espirituais estão fazendo ela ir em teu socorro, porque ela é médium. Ponto, ela é uma médium. E os espíritos que estão do lado dela, ela sabe. Ela sabe. Só que, às vezes, ela procura uma religião para ver se o outro tira, o pastor tira, você tira, o padre tira, o benzedor tira, o terreiro de Umbanda tira. Quer dizer, ela não quer se compromissar com aquilo que ela trouxe como missão. Como você quer muito ajudar, tá? Você vai pedir autorização para Deus, primeiro, o anjo guardião dessa pessoa, e pedir para você, tem permissão para você auxiliar. Porque eu vou te contar uma coisa que eu fiz certa feita na minha vida. Meus protetores disseram para mim, Araci, não faça. Não faça. Mas eu, desobediente, eu falei, nossa, eu vou lá para a fazenda, vou ficar lá no Mato Grosso, e eu vou poder rezar o tempo todo. E eu fiz isso, sabendo que a minha equipe... Eu passei 2 meses de férias aqui na minha casa, a Eli sabe muito bem disso, totalmente obsediada.
Fiquei com a sobrecarga daquela criatura, eu amava essa pessoa. Eu não vou dar o nome, mas me era uma pessoa extremamente querida. E antes de vir embora, eu fui lá, eu dei um passe, eu pedi, eu roguei e trouxe comigo. Eu só retornei a ficar boa quando eu voltei para Prudente e um grupo de amigos me auxiliaram a retirar aquela quantidade de espíritos que vieram comigo. Então, eu digo para você, se você não tiver autorização, você não o faça. Você precisa dessa autorização. Não quer dizer assim, ai, porque eu amo e eu quero fazer. Não, a gente pode amar o tanto que for. Mas, se não formos autorizada, vai sobrar para nós. Eu não sei o potencial da sua mediunidade, Maria, porque eu vejo você, por exemplo, eu admiro muito você, a sua equipe de trabalho, mas não sei a sua envergadura. Envergadura, o que é envergadura? Envergadura são equipes de trabalho que aguenta a pancada, que aguenta a pancada e não sobra para o médico nem para a casa dele. Porque quando nós não seguramos o karma do outro, esparrama dentro da nossa casa. Vai cair em cima dos filhos, dos netos e dos bisnetos. Quando eu falo isso, é pela segurança da mediunidade, a segurança. Mas você vai fazer uma prece aos seus protetores, a Deus, e perguntar se você pode. Antes de qualquer coisa. Então, o médium, antes de tomar uma atitude, eu vou ajudar fulano, porque eu amo muito, porque eu tenho que fazer caridade. Primeiro se pergunta a Deus. Pergunta ao anjo guardião daquela criatura se te permite. Porque se o anjo guardião quer fazer aquela pessoa acordar, rezar, começar a virar gente, nós não podemos interceder. Não sei se você está me entendendo, Maria. Muito bem, te entendo, sim. Respeito cada uma dessas palavras que você falou. Respeito a decisão da vontade de Deus, em primeiro lugar, que seja feito somente a vontade dele e não o meu querer, o querer de ninguém. Isso. Eu não ponho o meu pé para fora da cama, nem para fora de minha porta, sem autorização de meu Deus. Isso, minha querida. Deus e meu anjo da guarda, Jesus é que me guia, que me ilumina. Isso. Eu não tomo decisão nenhuma. Só que eu não tenho ainda preparação, não tenho disciplina, eu não tenho entendimento, eu não sei quando pode, quando não pode. Isso. Entende? Eu sou muito, digamos assim, muito leiga, muito cega. Muito coração e pouca razão. Eu te falei da minha história, porque eu também fui igual a você. Eu também achava que eu tinha que socorrer Deus e o mundo. Eu também fui assim, não vai pensar que eu não fui, não. Só que eu me estrumbiquei. E por esta razão, por eu ter levado uma surra muito grande da vida e ter penalizado a minha família, é que eu hoje venho e digo, tome cuidado e pergunte para Deus, para os protetores, até onde a nossa equipe de trabalho pode fazer. Porque se você ultrapassar e eles te fecharem, vamos supor, os crentes, todo esse povo vir e te fechar, Maria, que é o que eles vão fazer, lá do pastor, você vai trazer. Se a tua equipe for menor do que o obsessor, dos que os fascinadores e subjugadores, você precisará de um terceiro recurso. O que é? Você vai precisar ir em outro centro espírita, com outro médico, com outra equipe de trabalho para tirar essa carga de cima de você. Estou sendo leal? Sim, muito correto. E como que eu sei se eu tenho a permissão para abrir essa bacia para ela? Você vai fazer uma prece no nome dessa pessoa bem concentrada, vai chamar toda a sua equipe de trabalho e falar e pedir para eles, eu peço em nome de Deus e da minha equipe de trabalho, a minha, a sua, se eu tenho permissão para auxiliar essa minha irmã.
Se eu não tiver a permissão, eu rogo que a minha equipe de trabalho me diga não. Isso pode demorar 5 horas, 5 minutos, pode demorar um dia, e teu protetor vai chegar e vai falar: Maria, você não pode. Maria, você faça assim, assim e assim. Entendeu? Tá bom. A instrução virá Gratidão, para você. Mas você gratidão. espere calmamente, tranquilamente, e não ultrapasse a barreira da sua paz. Sim, Ok? gratidão. Quem mais tem alguma pergunta? Nós, vou falar de nós, médios. Na nossa pequenez, no início da mediunidade, e o que nós vemos como informação para todos os lugares e todos os recantos, é que fala assim, você tem que trabalhar. O protetor vem, um preto velho, um índio, um caboclo, um instrutor, e fala assim, você tem que trabalhar, você é médium, você tem que trabalhar. Mas ninguém nos fala o que pode e o que não pode. Eu tenho que trabalhar numa fábrica, o que eu posso, o que eu não posso. Eu vou trabalhar no comércio, o que eu posso, o que eu não posso. Eu vou trabalhar numa casa, eu posso, o que eu não posso. Quer dizer, até onde vai o meu limite, o que eu posso fazer, o que eu ultrapasso uma barreira. E é isso que não foi nos ensinado como médium. E como nós temos, de ordem geral, as pessoas vão ali, vão no benzedor, vão no curador, vão no terreiro, vão no candomblé, vão nos centros espíritas, vão falar com o médico. Então, nós somos andarilhos na espiritualidade. Batemos em várias portas, e todas essas portas, ninguém nos fala corretamente o que é que nós devemos fazer. Não fala, não fala. Eu estou falando aqui porque, com a minha idade, depois de tantos anos de sofrimento e de questionamento, porque eu questionei, porque a gente questiona o quê? Nossa, eu fui caridosa, eu trabalhei, eu levantei cedo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu nunca abandonei, eu dei passo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei, e as coisas caem na tua cabeça. A desgraça cai na sua cabeça. Só que nós não sabemos que são consequência da nossa intromissão na vida dos outros. É isso que é a nossa realidade. Porque nós somos criados para se intrometer na vida dos outros. Principalmente porque a maioria de nós precisamos da Umbanda. E os médiuns umbandistas são aqueles que eles trabalham muito para os outros, mas é um código deles lá. Mas dentro da própria lei da Umbanda, qualquer equívoco, o médium só trabalha 7 anos. Passando uma informação que não tem nada a ver com o espiritismo, mas não deixa de nos também estarmos dentro da nossa ordem. Por quê? Se o médium umbandista, ele socorrer aqui, socorrer ali, socorrer, e ficar nesse trabalho, trabalhando afinco, sem entender que vai dar uma sobrecarga nele, ele também não aguenta. É o mesmo trabalho de cura, é o mesmo de qualquer trabalho, é o mesmo de qualquer pastor, é o mesmo de qualquer padre, é o mesmo de qualquer curador, de qualquer pessoa. Eu estou falando para espírita também. Porque o espírita ele tem que entender que quando nós vamos ajudar uma pessoa, o karma dela, a gente não sabe o que ela fez. Se ela matou, se ela roubou, se ela estrupiou, se ela vivenciou os 10 mandamentos, se ela não cumpriu um dos 10 mandamentos, se ela está dentro do orgulho, da vaidade, da luxúria, da sexualidade. E aí, esse médium traz para nós. E ela traz, então, uma gama de espíritos que, se o médium não tiver equipes espirituais capazes de tirar isso, ele, então, tem uma sobrecarga. E é essa sobrecarga que leva o médium a falir. Isso daí. Precisa explicar isso. E vocês podem observar que eu raramente falo ora pelo seu marido.
Pode observar. Eu falo, ora pelo seu filho, ora pela sua filha, ora pelos seus netos. Mas vocês não me viram ainda aqui, nem em nenhum lugar do mundo, falar assim, ora pelo seu marido. Por quê? Porque o seu marido tem um karma. Ele tem um karma específico da família dele. Da onde ele veio, das guerras, da destruição, veio. Então, é uma união nossa, a minha e a dele, com certeza, mas ele traz o passado dele. E se eu não tiver uma estrutura, para uma estrutura espiritual, o que acontece nos casais? O marido começa a brigar com a mulher. Por quê? Por causa da intromissão dentro da sua vida íntima e particular espírita. Os obsessores começam a criar guerras e discussões entre o casal. Qual é a orientação minha? Preparar o médium, desenvolver o médium, suas equipes de trabalho, ele ter pessoas para socorrer, ter equipe de trabalho, que é através do seu trabalho, que vai nascendo a sua equipe, que ele vai às colônias espirituais, os espíritos, para que ele tenha estrutura de entrar na família. Então, o que nós observamos? O que eu estou falando é análise. O que eu estou falando, vocês têm que observar. Você tem que analisar o que eu estou falando. Isso aconteceu com você? Aconteceu com a sua irmã? Aconteceu com as pessoas? Pode observar, a maioria das mulheres querem salvar os seus maridos. A maioria, 99%, quer fazer o marido virar um santo. Só que ele tem o seu próprio passado. E ele é médium também. O que acontece se nós, com pouca força, pouca equipe de trabalho, não estamos preparados adequadamente, nós vamos criar um conflito familiar, uma briga com o marido. E aí, quando os filhos fizerem mais arte ainda, o que o marido vai falar? Olha os teus filhos. Olha teus filhos mal criados. Olha teus filhos que não obedecem. Olha teus filhos que não fazem isso. Então, o médium tem que ter uma escala de trabalho, uma certa disciplina de trabalho. Então, ele tem que se preparar, ele, a equipe dele. Então, por que eu falo? Reza pelos seus filhinhos. Porque a criança, ela na sua pequenez, ela ainda não tem aquele karma do passado. O que é isso, Araci? Porque uma criança, ela nasce com uma certa proteção. Aos 7 anos de idade, começa a chegar mais aqueles espíritos que ela tem responsabilidade. Aos 14 anos, a mediunidade na criança já está atuante. Aos 21 anos, a mediunidade dela está com força total. Mas como era assim? Como que acontece isso? Simples assim. Quando a criança nasce, a epífise ainda não está irradiando com força total, ela está em desenvolvimento, ela está crescendo, Então, a criança do 0 ao 7, ela tem as percepções, ela vê, ela enxerga, mas ela tem uma camada ainda protetora, ela vê os espíritos, ela conversa, ela desenvolve. Quando ela sai do 7, começa a receber um impacto vibratório familiar, da família, da mãe, do pai. Quando chega nos 14 anos, em que a epífise já está em posição, o impacto dessa criança é gigantesco. Então, ela é arrastada para os vícios, para as drogas, para a prostituição, não respeita pai, não respeita a mãe, não respeita a vida, não respeita nada, não vai para a escola, não quer estudar. Técnica do médium espírita, arrumar ele. Começar a proteger as crianças, que é um trabalho menor. E vai até você proteger. Quando você criar uma camada protetora na criança,
nos seus filhos, e que o anjo guardião já estiver do lado deles, para eles não se perderem nas drogas, nas prostituições, nem do erro, nem da impostura, da inércia, da preguiça. Nesse período, você se preparou lá do teu marido bonitinho lá, você era apaixonada por ele, deixa ele bonitinho lá. Na hora que você desenvolver um potencial capaz de enfrentar a outra família, aí esse é o problema maior. Então, você vai enfrentar outra família. Seus filhos já têm um alicerce dessa família. Igual vocês ouvem aí, de fazer aqueles programas familiares, né? De juntar a família, porque é o desencontro familiar. O médium tem que ter técnica. Ele tem que estar bem. Ele tem que ter criado uma equipe de trabalho com pequenos trabalhos e vai desenvolvendo a sua equipe até que um dia ele tenha condição e estrutura para começar a recolher os espíritos da outra família que ali estão. Porque esse trabalho familiar, ele é grande. E nossa missão aqui, mais específica, ela está com o filho. Quem já leu a obra espírita vai entender que o que vai nos perguntar no momento da morte. O que fizeste com os filhos que eu te confiei? Porque o marido nada mais é do que filho da mãe dele. Quem vai responder pelo filho, que é o teu marido, é a mãe. Ela que tinha que ter educado, orientado para ser um bom marido, um bom filho, para ser nobre, justo, amoroso, corredor. É a mãe que educa. Mas você vai responder pelos teus filhinhos, pela tua casa, pelos teus netos. Isso é essa descendência. Por essa razão é que nós, às vezes, somos um pouco temerosos, até nos colocamos assim de maneira até bastante drástica. Não se intrometa na vida dos outros. E eu fico com vocês ali, família, filhinho, família, casa, e tira da casa, e limpa a casa, e areia a casa. Por quê? Porque se sua casa, vou dar agora a segunda posição desse trabalho, se a sua casa estiver limpinha, não tem espírito, a casa está cheia de amor, está cheia de carinho, de afeto, de ternura, a casa está boa, sua cama está boa, sua comida, seu sofá está bom. Seu marido chegar cansado, a hora que ele adentra a sua casa é um paraíso. Fala, nossa, essa casa é uma benção, adoro ir para minha casa. Nossa, nossa, eu quando chego em casa eu descanso, quer dizer, fica tudo para você, porque ele senta no bendito sofá, que amanhã você vai limpar. Aí ele senta na mesa da cozinha, aí ele fala, deixa tudo lá e amanhã você vai limpar. E assim, então, quando ele chegar na tua casa, ele vai ter uma outra impressão. Nossa, que casa! Nossa, a nossa casa é uma delícia. Nossa, eu chego em casa, eu gosto de voltar para casa, eu estou cansada, eu gosto de ficar. Ai, eu chego em casa e fico bem. Por quê? Porque a casa está limpinha, organizadinha, não tem espírito, não tem nada. É essa a primeira visão do médium. Por que a criança gosta de ficar em casa? Porque a casa está boa. O fluido da casa, ela consegue estudar. Ela sai dali, vai na escola, ela não consegue estudar. Aí ela chega em casa, ela consegue estudar, porque a casa não tem aquele fluido ruim. Nós, médios obsedados, que eu estou falando, todo médio conhece isso. O dia que você está obsedada, você não consegue estudar, você não consegue ler, você tem dificuldade para dirigir, você tem dificuldade para entender as pessoas falam e você está longe, então você tem uma impressão ruim que você não consegue entender as pessoas. Você já imaginou seus filhos médiuns naquela sala de aula extremamente bagunçada? Qual a dificuldade dessa criança para ela estudar? Então, ela não vai conseguir, gente. Então, quem vai ter que proteger seu filho? Tirar a perturbação da sala de aula.
a perturbação que ele vem para casa, que a criança vem com todo aquele fluido, vem com todo aquele nervoso, ela vem irritada. Se o médium deixar seus filhos na creche, é a mesma coisa. Então, ele vai ter que limpar os seus filhinhos, manter a tranquilidade e a harmonia do seu lar. Quando ele ultrapassa essa barreira e tira a paz do seu lar, nunca será uma coisa boa. É nisso que eu falo. Cuida primeiro de você. À medida em que o médium vai socorrendo os espíritos sofredores, doentes, cansados, aflitos, oprimidos, que o índio recolhe, o caboclo recolhe, o baiano recolhe, todo mundo recolhe, o que você faz? Você leva para uma colônia espiritual, onde esses espíritos estudam e se preparam e formam a sua falange. Isso que médium tem que entender. Não é a fé dele. Eu tenho fé. Para você ter fé, você tem que ter equipe. E se você não tiver equipe, você não é guerreiro. Não tem como você guerrear. Só se guerreia com equipe de trabalho. Então, você tem que ter equipe que te defenda, que defenda a sua casa. Você tem que ter um grupo de espíritos que defende a sua casa para não ser invadida pelos espíritos das ruas, das calçadas, dos mercados, de qualquer lugar, para não ser invadido pelos espíritos que vêm do trabalho, da malquerência, da inveja, do ciúme, da maldade. Porque toda vez que nós saímos e voltamos, nós voltamos com uma carga energética muito grande. Observa, você está ótimo na sua casa. Sai e vai na rua. Sai e vai no teu trabalho. Você vai ver que você vai voltar quebrada, cansada, dor nas costas, dor nas pernas, dor no pé, dor na coluna. Dói tudo. Nós somos sugadas de canudinho. Aí nós temos que chegar em casa, sentar, recompor, refazer, respirar, buscar energias, recompor todo para trazer a calma e a harmonia do nosso lar. Porque aonde que é o templo de Deus? Nosso lar. O templo de Deus está na igreja? Não. Só se as pessoas fizerem da igreja um templo. O templo está em qualquer outro lugar? Só se aquelas pessoas fizerem esse templo lá. Mas o templo de amor e luz está dentro da casa do médium. Dentro da casa do médium. É o médium que vai fazer a sua casa feliz, saudável, próspera, em crescimento e aprimoramento. Então, é o médium. Alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui para mim, que não entendeu o que eu disse? Bom, então nós vamos nos preparar neste momento. Vamos então, vamos orar. Vamos buscar esse bálsamo consolador através da prece. Vamos buscar em Deus o remédio salutar para as nossas dores, para os nossos anseios, para as nossas dificuldades. Vamos buscar em Deus o equilíbrio para podermos caminharmos nesse mundo de provas e expiações. Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, aqui estamos nós humildemente a te rogar, Senhor. Derrama, Pai, derrama esse bálsamo de luz. Clareia, Senhor, a nossa vida. Tira-nos, Senhor, das trevas da nossa própria ignorância, dos males que nós praticamos no passado. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as tormentas, as dificuldades, as mazelas. Ajuda-nos, ó Pai, a corrigirmos os nossos erros, a repará-los, Senhor, a pedir perdão por
tudo que fizemos, Senhor. Nós te rogamos, Pai, toda essa energia salutar, toda essa energia do fluido cósmico universal. Pedimos, Senhor, permissão neste momento para absorver essas energias, as energias solares, as energias lunares, as energias cósmicas, e rogar aos grandes guardiões, aos espíritos trabalhadores da tua seara, Senhor, da seara do grande mestre Jesus, da seara de Maria Santíssima, que venham em nosso auxílio, que venham em nosso socorro, que venham em nosso amparo, nos trazendo a luz, o entendimento, o conhecimento, Senhor. Nós vos pedimos, como rogamos nesse momento aos espíritos consoladores, às falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, todos esses trabalhadores abnegados, as falanges espirituais trabalhadoras de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides. Rogamos, Pai misericordioso, rogamos ao nosso anjo guardião, esse amigo, esse irmão, esse familiar querido, que esteja conosco nesse momento, como pedimos a todos os nossos ancestrais, a todos os espíritos familiares que venham em nosso auxílio, toda a nossa equipe de trabalho nesse momento, eu rogo nesse momento a toda a minha colônia africana, que venham todos os guerreiros, que venham todos os africanos, os pretos velhos, as crianças africanas, que venham os índios, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, todos, Senhor, que venham neste momento me auxiliar, que venham me amparar. E rogo, Pai misericordioso, rogo permissão neste momento, que as equipes trabalhadoras da tua seara permita abrirmos, Senhor, esse grande laboratório da consolação, da regeneração, da redenção, que se abra nesse momento, Pai, e que venha toda essa força solar a 100 mil graus, que venha essa força da terra, do magma da terra, Senhor, e que eu possa, neste momento, eu me colocar, eu e todos os meus obsessores, todos os espíritos cansados, doentes, preguiçosos, estropiados, falidos, todos os subjugados, todos os fascinados, todas essas falanges que cobram de mim, Senhor, o meu passado de guerra, o meu passado de dor. Eu peço nesse momento que puxe todos para dentro da redenção, Senhor. Que puxe todos os cansados, os doentes para a consolação, a regeneração. E todos esses espíritos bravos que trazem o ódio, a mágoa, o ressentimento, que querem me prejudicar, que querem prejudicar os meus filhos, os meus animais, o meu lar, Senhor, a minha vida. Eu vos peço neste momento que eles sejam trazidos e colocados na regeneração, na redenção e na consolação. E permita, Pai, que esse fogo eterno, esse fogo vai queimando, desmagnetizando, dissolvendo, desintegrando. Eu peço para desconjurar neste momento todos os pedidos, todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas emitidas como dardo, Senhor, sobre mim, que sejam dissolvidas, desmagnetizadas, decantadas, Senhor, que todo esse fluido seja, Senhor, higienizado, que passe esse fogo por todo o nosso corpo físico, por todas as células, por todos os órgãos, por todos os ossos, por todos os nervos, retirando todas as infecções,
todos os miasmas, todo, Senhor, criado por mim mesmo, Senhor, os meus pensamentos, as minhas formas, os meus desejos, Senhor, as minhas vontades, que sejam dissolvidas, que esse fogo vai queimando, desmagnetizando, e todos esses espíritos, Senhor, que esse fogo vai limpando, Senhor, vai limpando todas as formas, vai retirando todas as dores, todos os ódios, todas as mágoas, todos os ressentimentos, todos que está guardado as 7 chaves, Senhor. Todas as maldições, todos os encantamentos, todos os desejos, que seja eliminado por esse fogo etéreo a 100.000 graus Celsius, desintegrando, Senhor, da mente dos espíritos, desintegrando dos seus corpos perispirituais. E rogo misericórdia, Senhor, rogo misericórdia para com todos, que venha essa força da terra, que possa absorver, Senhor, essa lama possa ir penetrando, absorvendo, Senhor, de todos nós encarnados e desencarnados, que vai absorvendo todas essas energias, Senhor, e vai sendo desmanchadas, que vai sendo diluídas, decantadas, Senhor. Todo este mal que passe da nossa cabeça até os nossos pés, Senhor, até as nossas solas dos nossos pés, e retire tudo que está preso, tudo que está amarrado, tudo que está nos impedindo, Senhor, de ver, de sentir, de perceber, de avaliar, de pensar, de realizar, Senhor. Que todos os males que foram trancados, amarrados, cerceados, Senhor, embotoados, possam, neste momento, serem desmanchados, Senhor. Que todos os males, que todas as maldições que nós mesmos, pela nossa ignorância, pela maldade, Senhor, tenhamos emitido a alguém, que neste momento eu peço, Senhor, que desconjure, que desmanche, que desintegre todas as nossas ações mentais, que todos os nossos pedidos, que todas as nossas formulações mentais, Senhor, sejam dissolvidas, desmaterializadas, desintegradas. Eu peço para exterminar todo este mal, Senhor, que ainda trago dentro de mim, que ainda, Senhor, é emitido, que seja dissolvido, que esse fogo possa penetrar por todo o meu lar, por todos os meus entes queridos, por todos o reino mineral, vegetal e animal, e vai queimando todas as irradiações, toda a preguiça, todos os maus pensamentos, todas as dores, todas as brigas, todos os desentendimentos, todas as doenças, Senhor, que todos esses espíritos doentes, cancerosos, Senhor, todos esses espíritos infartados, todos esses espíritos com mal de Parkinson, mal de Alzheimer, Senhor, que às vezes se aproximam de nós, dos nossos entes queridos. Eu rogo às nossas equipes que puxe todos esses espíritos, que desintegre todos os pedidos, todas as formulações, Senhor, todos os nossos pensamentos, que vai puxando para dentro da redenção e queima, queima, queima e desintegra, e desmagnetize, e dissolva, e desintegre, Senhor, todos os elos de ligação com os nossos entes queridos, para conosco, Senhor, para com os nossos filhos, para com o nosso pai, para com a nossa mãe, para com os nossos entes queridos, que pertencem, Senhor, ao nosso lar. Nós te pedimos nesse momento que esse fogo vai quebrando todos os elos, que passe por todo o nosso lar, pelos nossos quartos, salas, cozinhas, banheiros, por toda a área de serviço, por toda a nossa propriedade, Senhor, pelo nosso carro, pelo nosso trabalho, e tire
todas essas invejas, tire todos os males, tire todas as evocações maléficas, retire todos esses espíritos imperfeitos, todos esses espíritos, Senhor, rudes, que ainda, Senhor, trazem dentro de si o ódio, a raiva, a vingança, Senhor, a traição. Todos esses espíritos orgulhosos, vaidosos, egoístas, preguiçosos, todos esses espíritos viciosos, eu peço nesse momento que puxe para dentro da redenção, que puxe para consolação, para regeneração, que puxe e vai queimando, desintegrando, desmagnetizando todas as ações, todos os pedidos, todos, Senhor, que foi materializado, que foi pensado, que foi intuído, Senhor. Eu peço neste momento que desintegre, que nos liberte, Senhor. Nós nascemos livres e livres queremos ser, Senhor. Nós nascemos e queremos cumprir, Senhor, a nossa tarefa, reparar os nossos erros, mas não precisamos, Senhor, de algozes nos cobrando. Nós mesmos os cobramos, Senhor. Nós mesmos somos os juízes, os promotores, e nós mesmos, Senhor, nós mesmos é que damos a nossa sentença. Não precisamos que ninguém venha nos acusar, Senhor, a nossa própria consciência. Então, nós te pedimos nesse momento, Pai, nos liberte todos esses espíritos, todos esses irmãos, todas as crianças, os jovens, os adolescentes, todos os nossos parentes, todos os nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, que porventura se aproximam de nós, os amigos que vêm buscar o socorro, que todos nesse momento sejam auxiliados, amparados, socorridos, aliviados, Senhor, e rogamos nesse momento a força das águas, dos espíritos elementares das águas, que tragam a água curadora, tragam a água regeneradora, tragam esta água que vem balsamizar, limpar, que vem passar por todo o nosso corpo físico, por todos os perispíritos, que vem higienizar a nossa alma, que vem higienizar os espíritos, e que essa água penetre, Senhor, que traga os fluidos curadores para reparar todos os corpos perispirituais, para reparar os nossos corpos físicos, para trazer, Senhor, a calma, a serenidade, a luz divina do Criador, que venha trazer, Senhor, as bênçãos de cura do grande mestre Jesus, que venha trazer, Senhor, a luz de Maria Santíssima, a nos amparar, a nos fortalecer, que os 10 mandamentos, Senhor, seja o nosso caminho, Senhor, a nossa luz até o nosso retorno à espiritualidade. Rogamos, Pai misericordioso, que esses fluidos curadores, esses fluidos calmantes e pacificadores, tragam a luz a todos nós, encarnados e desencarnados. E rogamos, Pai de amor, pelas colônias espirituais, pelos trabalhadores, por todos aqueles que possam nos auxiliar, que venham para socorrer os seus entes queridos, que venham para socorrer os seus amigos, os seus familiares, que venham os anjos guardiões, os espíritos médicos, que venham as falanges de Maria, que venham as falanges de Francisco de Assis, de Bezerra e de Menezes, e que todos sejam retirados da redenção, da consolação e da regeneração, encaminhados aos hospitais, aos parques de evangelizações, às clínicas de recuperação, aos lugares, Senhor, onde eles possam receber todo o lenitivo, toda a educação
toda orientação e instrução, que a infinita misericórdia de Deus possa envolvê-los, ampará-los e fortalecê-los, Senhor. Que todos sejam luz, Senhor, luz, luz nesse momento, que todos recebam essa luz radiosa, essa luz curadora, essa luz, Senhor, que vai auxiliá-los na sua jornada. Obrigado, Pai, pelo amparo, pelos benfeitores que se fizeram presentes, nos auxiliando e auxiliando a todos os nossos irmãos. Permita, Pai, que possamos fecharmos a nossa bacia da consolação, da regeneração, da redenção, esse laboratório, Senhor, de socorro. E neste momento, eu peço permissão para ir ao universo, buscar as energias cósmicas. Vá, médium, vá até o sol, abra seus braços diante dessa estrela maravilhosa e busque, puxe para você toda essa energia para fortalecer o seu corpo físico, o seu perispírito. Encha o seu espírito com toda essa energia e venha e deixe envolver o seu corpo físico, envolver o seu espírito nessa energia salutar, nessa energia de amor, nessa energia de paz, de harmonia, de beleza, de prosperidade. Deixe-se envolver por essa energia e multiplicar a sua fé, a sua confiança, a sua coragem, o seu amor. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo quanto nos deste e nos dá a cada instante da nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado ao meu anjo guardião, aos nossos benfeitores espirituais, trabalhadores dessa grande seara. E assim, em teu nome, Senhor, eu peço permissão, Pai de infinita luz, de infinita misericórdia, para encerrarmos as nossas atividades de prece, de socorro, Senhor, da noite de hoje. Que o Senhor nos ilumine, nos fortaleça agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.